Hebreus 11:13, está escrito assim: todos esses morreram na fé. O livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, ele começa a falar sobre a fé, sobre a natureza da fé. E aí então vem discorrendo sobre o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e continua então a narrativa. No mesmo capítulo 11, fala aqui sobre os primeiros heróis, os heróis da fé. Então vem falando que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E depois ele falou dos patriarcas. E é nessa parte que aparece o tema que Deus tinha me dado. Todos estes morreram na fé, a partir do versículo 13, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Como diz a música, nós somos forasteiros. Estamos aqui de passagem. O nosso lar é o lar celestial. E esses homens aqui que falam sobre os patriarcas da fé, eles entenderam que não eram daqui. Eles entenderam que tinha um lar celestial que os esperava. Então vamos falar de alguns homens, desses que são homens dos quais o mundo não era digno. No livro de Abacuque, Abacuque capítulo 1, os irmãos podem me acompanhar aí, tá? No livro de Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1, está escrito assim: a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele entra na presença de Deus e fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque aqui ele estava um pouco chateado com a situação em que Judá se encontrava. E Abacuque ele tem algo a nos ensinar nessa noite. Porque Abacuque, ao invés de falar com o seu colega de trabalho, ao invés de falar com o seu vizinho, ao invés de murmurar com um colega, Abacuque decidiu falar com quem pode resolver. Abacuque então chega diante de Deus, que é o nosso Pai em Cristo Jesus, mas Abacuque chega diante de Deus sabendo que Ele é Deus. Então Abacuque chega com reverência, sabendo que ele estava falando com Deus Todo-Poderoso. Mas Abacuque também chega como um filho, falando com seu pai: pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Olha aí, estamos cercados de iniquidade, e eu não estou vendo saída para isso. Então Abacuque abre o seu coração para Deus. Muitas das vezes, nós abrimos o coração para quem não pode nos ajudar. Muitas das vezes, nós, ao invés de orarmos ao Senhor, nós murmuramos. E o que é murmurar? Murmurar é eu chegar para o meu irmão Jander, que eu amo, da igreja metodista, e
Ao invés de falar assim para um Jander, me ajuda em oração, eu começo a reclamar, a falar mal. Jander, parece que Deus não está me ouvindo. Ô Jander, será que Deus não está vendo a minha situação? Isso é murmurar. Agora Abacuque não. Abacuque chega diante do Deus Todo-Poderoso e fala: Senhor, me ajuda. Eu não estou entendendo. Senhor, eu preciso da sua intervenção santa nesse caso. E então, Abacuque, depois os irmãos puderem ler em casa, é um livro de 3 capítulos apenas, é fácil de ler e vai ensinar muito, porque eu aprendi muito com Abacuque. Então, Deus, ouvindo Abacuque, porque o nosso Deus sempre nos ouve, o nosso Deus sempre nos ouve, nunca estamos sós. O nosso Deus é o Deus que ouve. Então, o nosso Deus manda a resposta para Abacuque. E como foi dito mais cedo, a resposta muitas das vezes não é a que queremos, mas será aquela que o nosso Deus curará a nossa alma. Será aquela que nos colocará de pé. Será aquela que nos trará esperança. Será aquela que nos trará alegria, que nos trará renovo. Não foi cantada aqui a questão do renovo. A resposta de Deus nos trará renovo. E isso me lembra do meu amigo, professor de escola dominical, nosso irmão Joel, da Sociedade de Homens também, que ele fala o seguinte, uma vez na administração dele da escola dominical, ele falou o seguinte, que a nossa vida é como um carro, numa noite escura, com o farol aceso. Nós só conseguimos ver a 20 e 30 metros. Mas o Senhor nosso Deus, Ele conhece toda a estrada. Então, meu irmão, minha irmã, está passando por luta, não murmure. Continue, persevere em Deus. O Senhor conhece toda a estrada. Ai, irmão Miltinho, mas a estrada está esburacada. Ai, irmão Miltinho, mas tem muitas pedras. Ai, irmão Miltinho, mas eu não estou conseguindo dirigir direito. Continue, o Senhor conhece toda a estrada. Esse Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele se preocupa com você. Por mais que às vezes pareça que Ele não está trabalhando, Ele trabalha por aqueles que o amam. Ele trabalha por aqueles que confiam nele. E esse mesmo Abacuque, que no capítulo 1, aqui nos primeiros versículos, estava choroso com Deus, mas ele chorou para a pessoa certa. Não há nada de errado de você chegar e abrir o seu coração para Deus. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que quer ter intimidade com você. Ele é um Deus que quer que você chegue diante dele e fale: Papai, Abba Pai, Senhor, eu só confio em Ti, eu preciso de Ti. O nosso Deus, Ele é um Deus de comunhão, Ele é um Deus de intimidade. E esse mesmo Abacuque que aqui no início estava choroso, lá no final do seu livro, no capítulo 3, a partir do versículo 17, depois de ter a resposta, não a resposta que Abacuque queria, depois os irmãos vão entender direitinho lendo o texto, não a resposta que ele queria, mas a resposta que era necessária para ajudar. Então Abacuque, como um bom aluno, como um bom filho, ele recebeu a resposta de Deus, e ele fala assim no final do seu livro: Senhor, e ele entra no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Aleluia! O nosso Deus faz com que você e eu possamos andar altaneiramente. Irmão Miltinho, mas eu estou com um problema, e como é que eu estou andando altaneiramente? Meu irmão, minha irmã, altaneiramente não quer dizer sem problemas. Altaneiramente quer dizer apesar dos problemas, acima dos problemas. O nosso Deus
faz com que venhamos a caminhar acima dos problemas. Os problemas existem. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Mas ele disse que aquele que perseverar até o fim, ele dará a coroa da vida. É isso que Jesus prometeu. Ele não prometeu vida fácil para ninguém. Porque o sonho do Deus Pai é que nós sejamos lapidados para cada dia parecermos um pouco mais com seu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Deus. A cada dia sermos lapidados para nos parecermos um pouco mais com Jesus Cristo. É fácil, irmãos? Claro que não. Mas é possível. É possível. Por isso o Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo para que venha consolar, para que venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que, quando você fecha a porta do seu quarto e vai orar e sente a doce presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos armas poderosas para lutar. Nós temos a oração, temos o jejum, leitura da palavra. Mas isso requer preço. E muitas das vezes nós não pagamos o preço. É por aí. E eu falo isso para começar em mim. Porque antes de trazer a palavra para os irmãos, eu fui confrontado, né? Estou sendo confrontado e fui confrontado em muitas coisas, preparando para trazer essa mensagem em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da costa e me faz andar altaneiramente, não sem problemas, mas acima dos problemas. Eu acredito que cada um aqui, se eu passar o microfone, tem um problema grande para contar, ou um problema médio, ou um problema pequeno para nós, mas talvez para você seja grande. Mas o nosso Deus, Ele nos orienta, persevera, caminha, ora, busca a minha face, e eu vou te responder. Aleluia. E a resposta de Deus é aquela que vai curar a nossa alma. É aquela que vai nos motivar a prosseguir na caminhada. Certa feita, um sobrinho meu, nós estávamos conversando, e ele falou assim: tio, que bom que você nunca pensou em desistir, né? Eu falei: quem te falou isso? Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias. Todos os dias. Mas, com o Espírito Santo, com a fé no nosso Deus, em nome de Jesus, nós conseguimos romper com todos os obstáculos que se colocam à nossa frente. O nosso Deus, Ele age em nosso favor. O nosso Deus, Ele está sempre pronto para ouvir a minha e a sua voz. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitas das vezes achamos que estamos sozinhos. Muitas das vezes vem as acusações, muitas das vezes vem a tristeza, muitas das vezes vem até mesmo a depressão. Mas nós temos que firmar a nossa mente em Cristo. Aleluia. Nós temos que firmar a nossa mente em Cristo. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, igreja? Aleluia. E então nós falamos de Abacuque, um dos homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, é lógico, se a gente fosse falar aqui dos homens de Deus, da palavra de Deus, dos quais o mundo não era digno, cada homem desse daria para fazer pelo menos 2 cultos. É só mesmo uma visão panorâmica, só mesmo para a gente estar relembrando coisas que nós já estudamos na escola dominical, que nós já sabemos, tá? O outro homem que o Senhor trouxe à minha mente é o rei Davi. O primeiro foi o profeta Abacuque, aquele que nos ensina que nós podemos nos achegar diante de Deus Todo-Poderoso, lembrando que Ele é Deus,
Ele é nosso Pai, mas lembrando que Ele é Deus, em toda reverência, porque Ele é Deus, porque Ele é santo. O rei Davi matou o urso, o leão, o gigante. Ou seja, ele era um homem que tinha todas as ferramentas para ser um grande rei. Um homem que a palavra diz que era segundo o coração de Deus. Mas Davi peca, Davi cai. Mas como é que um homem segundo o coração de Deus peca, irmão Neutinho? Exatamente, um homem segundo o coração de Deus. Antes de tudo, Davi era um homem sujeito às mesmas tentações que nós somos. Mas havia algo muito interessante na vida de Davi. Davi, embora fosse um rei, ele era humilde, ele tinha um coração voltado para Deus. E ali no Salmo 51, se os irmãos puderem abrir, Salmo 51. O Salmo 51, confissão e arrependimento. Quando o profeta Natan veio ter com Davi, depois de haver ele possuído Batseba, o profeta Natan então mostra a Davi que ele estava em pecado. E o rei Davi então, ao contrário dos outros reis, que quando os profetas apontavam seus erros, mandavam matar, mandava arrancar a cabeça, prendia, matava a espada, o rei Davi então, ele reconhece o seu erro. Ao contrário do que fez Adão, porque Deus tinha dado uma ordem para Adão, e Adão desobedeceu a Deus, e quando Deus foi cobrar de Adão, Adão disse: Senhor, a mulher que tu me deste, mas a ordem não foi para a mulher, a ordem foi para Adão. Meu Deus. A ordem foi para Adão. E Adão então passa a sua culpa, ao invés de reconhecer os seus erros, e falar: Senhor, eu errei mesmo. Senhor, eu preciso da sua graça. Senhor, me dá mais uma chance. Adão fala o seguinte: ah, Senhor, a mulher que tu me deste, coloca a culpa em ela. Mas Davi, ele nos ensina uma coisa. Quando o profeta Natan chega para ele e fala: Davi, aconteceu isso, isso e isso, o que essa pessoa merece? E o rei Davi dá a sentença à morte. E o profeta Natan então fala: rei, essa pessoa foi o Senhor. Foi você, rei Davi, que cometeu esse pecado. Então Davi se arrepende amargamente. E então ele escreve o Salmo 51, que está assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do pecado. Pois eu conheço minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, realmente eu pequei, me perdoa. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, eu não quero ser esse homem pecador. Senhor, o Senhor sabe que aquele continua: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o rei Davi continua: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Então o rei Davi fala com Deus: purifica-me como sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Quando o rei Davi fala isso com o Senhor, é porque o peso do pecado, ele já não estava mais aguentando o peso do pecado. Ele já não estava mais aguentando saber de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele fala: Senhor, apaga todas as minhas transgressões. Ele não falou: Senhor, esconde as minhas transgressões. Não. Ele falou: Senhor, apaga as minhas transgressões. Eu sei o que eu fiz, e eu quero me reconciliar com o Senhor. E ele então continua: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Irmãos, é maravilhoso. Nós vimos isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E Davi já tem a revelação do Espírito Santo. No Salmo 50 ele fala: não retire o teu Santo Espírito de mim. Aleluia. E ele então continua: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me a alegria da salvação. Meu irmão, minha irmã, salvo em Cristo Jesus. Todos aqui são salvos em Cristo Jesus, amém? 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 Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o maior motivo da nossa alegria. O maior motivo da nossa alegria é sermos salvos em Cristo Jesus. Só que muitas das vezes, devido às lutas, devido às circunstâncias, devido às dificuldades, mesmo sendo salvos, pastor, mesmo sendo salvos, nós deixamos escapar a alegria da salvação. Nós que éramos para ser o povo mais feliz dessa terra, muitas das vezes andamos cabisbaixo, para baixo. Irmão, é lógico, a gente passa por fases. Assim como uma estação não pode definir um ano, né? Inverno, outono, verão, primavera. Uma estação não define um ano. Também um momento seu de tristeza, um momento seu de luta, não vai te definir. Amém? 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 Mas nós, na maior parte do tempo, temos que transbordar de alegria. Aleluia. Temos que ser o povo mais feliz dessa terra. Como nós vamos ganhar o mundo lá fora se nós andamos carrancudo muitas das vezes? Aleluia. Nós temos o Senhor da glória. Nós temos o melhor amigo que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, eu creio que o Senhor vem e fica do nosso lado. Eu creio. Eu não sei os irmãos. Eu creio. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não podemos limitar o agir de Deus pelas nossas características humanas. Como nós já lemos ali, não tem como entender a mente de Deus. Como diz a música, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E se explicasse, ele não seria Deus. Ele é o Criador. Ele nos fez. Ele nos fez. E Ele nos fez para que pudéssemos desfrutar da presença dEle aqui na terra, nos preparando para o céu. Glória a Deus. Nos preparando para a glória. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. Se não fosse o maior objetivo, meu irmão, minha irmã, vamos orar e pedir a Deus para mudar a nossa mente, renovar a nossa mente. Porque nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor e nos prepararmos para aquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar. Aleluia. Então o rei Davi, ao contrário de Adão, ele reconhece os seus erros e se arrepende e pede perdão a Deus. Outros nomes que o Senhor me lembrou, outros homens dos quais o mundo não é digno: Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3. Os irmãos que puderem. Aleluia. Daniel 3.
Nesse capítulo aqui de Daniel 3, nós vemos quando o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se um campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem. E nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Esse era o decreto do rei. Quando ouvisse, tinha que se prostrar e adorar. Não apenas se prostrar, mas se prostrar e adorar. E nisso, então, homens caldeus sempre tinha um povo eus, contra o povo de Deus no passado. Aqui foram os caldeus. Chegaram então diante do rei e disseram: há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a seus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o rei, furioso com o veneno lançado pelos caldeus, pelos homens caldeus, ele manda então chamar os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele chega e fala para eles: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o rei Nabucodonosor não afrontou apenas aqueles três homens. Ele afrontou o Deus daqueles três homens. Ele disse: quem é o seu Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele não afrontou só aqueles jovens, afrontou o Deus daqueles jovens. E então os três respondem: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. O rei perguntou: qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E eles respondem: não precisamos nem responder, não. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, mesmo assim, não adoraremos aos seus deuses, e não nos prostraremos e adoraremos as suas imagens. E aí vem uma pergunta: será que você e eu, numa terra estranha, nós que temos visto tantos êxodos aí, de sírios, de pessoas do Afeganistão indo para outros países, será que nós, numa terra estranha, se tivéssemos um decreto do presidente de um país daquele, que se não nos prostrássemos e adorássemos os deuses deles, ou os falsos deuses, nós seríamos mortos? Será que nós entregaríamos as nossas vidas? Será que teríamos a coragem desses três? Também uma pergunta retórica, não precisa de resposta.
é você com Deus. Então os três, parafraseando, os dias de hoje, falaram o seguinte: ó rei, se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Nós não abrimos mão desse Deus por nada. Nem morte, nada pode nos separar desse Deus maravilhoso. E então, o rei enfurecido chama os melhores de seus soldados do exército para que pudesse então atá-los, pegar todas as suas roupas, chapéus, tudo, e amarrá-los e jogá-los na fornalha ardente. E então já começa o primeiro milagre, porque aqueles homens, os melhores homens do exército, os quais o rei deu a ordem, pegam, amarram eles e os jogam na fornalha ardente. O primeiro milagre é que eles não quebraram nada. E o segundo é que esses mesmos homens que jogaram eles na fornalha acabaram sendo mortos pelo fogo, porque o rei tinha mandado aumentar 7 vezes, fizer 7 vezes mais forte o fogo, para que não tivesse chance de eles escaparem. E então os 3 são lançados na fornalha. E então o rei pergunta: nós não colocamos 3 homens ali? Agora eu vejo 4 homens passeando. Oh Deus! Aleluia! 4 homens passeando. 4 homens passeando no fogo. Eles não estavam pulando no fogo. Eles não estavam escondendo no fogo. Eles estavam apenas passeando, como se nada tivesse ali. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não nos abandona. É um Deus que não nos deixa perdidos. É um Deus que não nos deixa confundidos. E ali então eles passeavam em cima do fogo, andando tranquilamente em cima do fogo. E para resumir a história, o rei manda tirá-los de lá. E a roupa não queimou, nem cheiro de fumaça eles tinham, para a glória de Deus. Vamos agora a outro personagem, a outro homem, que sirva de exemplo para nós, homens. Estevão, como diz lá no livro de Atos, capítulo 6, Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios entre o povo. Mas a inveja tomou conta daqueles que estavam ao lado de Estevão, da liderança ali religiosa. Então eles levam Estevão para o Sinédrio. E Estevão então, ele é apedrejado. Eu trouxe o texto aqui, mas como o tempo está passando rápido, não vou aumentar o texto. Estevão então é apedrejado. E no momento então que ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor Jesus. E então, ele aprendendo aquilo, colocando em prática aquilo que aprendeu com o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Estevão então nos ensina que devemos, como o Senhor Jesus disse, orar por aqueles que nos perseguem. Estevão nos ensina a orar pelos inimigos. Aí é difícil, irmão Nilton, eu sei. Mas se não fosse difícil, o Senhor Jesus não ia mandar. Se há uma ordenança, meu irmão, minha irmã, é porque é difícil, mas é possível. Mas é possível. O Senhor Jesus na cruz, Ele perdoou todos aqueles que estavam ali. E Estevão, que aprendeu com Jesus, ele diz: Senhor, não nos impute tal pecado. Muitas das vezes, você e eu, quando sofremos aí alguma injúria, alguma calúnia, alguém fala mal de nós queremos, olha, que o Senhor Jesus queima aquela pessoa.
Que o Senhor Jesus vingue. Eu não vou vingar, mas que o Senhor Jesus vingue de você. Quando na verdade o Senhor Jesus, Ele espera que nós possamos orar por aquelas vidas. E por que orar por aquelas vidas? Meu irmão e irmã, nós não sabemos quais os problemas aquela pessoa está enfrentando. Ah, irmão Neutinho, mas eu também enfrento problemas. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos nos comparar com aquele que está em trevas. É difícil, mas é possível orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que falam mal de nós, por aqueles que muitas das vezes zombam. Eu conheço uma pessoa, para a glória de Deus, que ela sempre falou assim: eu nunca vou naquela igreja sua não, lugar de gente metida, crente é tudo nariz empinado, tem vida torta e fica aí arrotando santidade. Eu falei assim: minha irmã, nós estamos nessa terra aqui de passagem, mas o Senhor, Ele nos ama de tal forma que aquele que está no erro, se arrepender, o Senhor perdoa. Ah não, mas eu não vou naquela igreja e tal. E para a glória do nosso Deus, hoje ela é membro da nossa igreja. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que transforma a história, o Deus que muda o nosso pensamento. Então, muitas das vezes, eu poderia ir naquela ocasião, uma vez que ela falou mal do povo de Deus, eu falei: Senhor, quem é isso? Quem é essa mulher? Quem é essa incircuncisa, vamos dizer assim, essa incircuncisa? Quem é ela? Mas não. Orar por aqueles que nos perseguem. E assim foi Estevão. E agora nós vamos entrar na vida de Pedro. O nosso famoso Pedrão, né, pastor? Os irmãos da sociedade hoje sabem o quanto eu gosto desse homem de Deus, o quanto ele tem a nos ensinar. Pedro, quando ele estava no seu barco, até foi cantado pelo irmão, quando ele estava no seu barco e não tinha conseguido pegar nada, o Senhor Jesus então viu nele o potencial, porque Pedro era um homem bruto, assim como Tiago e João também. O mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo João também era bruto como Pedro. Tiago e João eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, homens duros, homens grossos, homens de pouca conversa. Mas a gente vê que no decorrer da história, João, em determinado tempo, ele encosta a sua cabeça no peito de Jesus e é chamado de discípulo amado, o discípulo do amor. João, o homem que era filho do trovão lá atrás, se tornou o discípulo amado, se tornou aquele que foi usado por Deus para escrever o livro de Apocalipse. Glória a Deus. Deus transforma histórias. Deus transforma histórias. Aleluia. E então Pedro estava ali, tinha tentado pescar a noite inteira, e o Senhor Jesus manda: Pedro, joga a rede. E Pedro então deve ter pensado assim: bem, de pesca eu entendo, mas como o Senhor está mandando, eu vou jogar de novo. E então Pedro joga a rede e pega tantos peixes que um barco foi pouco.
teve que pedir ajuda de outro barco. Aleluia. E quando Pedro viu isso, o que mais me chama a atenção é que Pedro, pastor, mesmo sendo um homem bruto, mesmo sendo um homem severo, mesmo sendo um homem sem papas nas línguas, Pedro se prostra então diante de Jesus e fala: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Oh, aleluia! Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O nosso Jesus, Ele vê em você algo que ninguém vê. Aleluia. Você e eu não estamos aqui à toa. Glória. Segunda-feira vem aí, que você e eu possamos comunicar o amor de Deus às pessoas. Nós não estamos aqui por obra do acaso. Jesus viu em Pedro algo que ninguém viu. As pessoas só viram em Pedro um pescador bruto. Mas Jesus conhecia Pedro. E ele fala: retira-se de mim, Senhor, porque sou pecador. E continuando a história de Pedro, no livro de Mateus 14, versículo 27 e 33. Quando estavam no barco e vem a tempestade, e eles acham que está vindo fantasma, o Senhor Jesus aparece. E então Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. Fala para eu ir até o Senhor, que eu quero andar sobre as águas. Então o Senhor Jesus diz: vem. E Pedro então começa a caminhar sobre as águas. Só que quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, isso é uma pregação que todos vocês já ouviram, ele começa a distrair o barulho do mar. Ele começa então a afundar. Então quando ele começa a afundar, o Senhor Jesus o resgata. O nosso Senhor Jesus jamais vai deixar afundar aquele que caminha em direção a Ele. Jamais. Jamais. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher não seguir o Senhor Jesus. É a escolha nossa. Mas aqueles que escolhem seguir o Senhor Jesus jamais ficarão desamparados. E aí, como já vi muita gente falando: ah, mas Pedro começou a afundar. Começou. E os outros que ficaram no barco? Pedro pelo menos colocou a fé dele em ação. Tudo bem que ele começou a afundar, mas e os outros? É por isso que Pedro, para mim, é um líder em excelência. É um líder em excelência. Em João 6, 66 em diante, como disse o pastor aqui, o Senhor Jesus começou a dar um discurso, começou a falar das coisas do reino, das coisas do Pai, que teriam que ter parte com Ele. Quem quisesse viver com Ele, teria que ter parte com Ele. Depois os irmãos olhem lá, por causa do tempo não vamos ler. João 6, 66 em diante. Não, é isso, João 6, 66 em diante. E então, as pessoas, ao ouvirem o discurso do Senhor Jesus, a multidão começa a sair devagarinho. E sai um, e sai outro, e vai esvaziando. O que era a multidão vai ficando pouca gente. E o Senhor Jesus, conhecendo a mente deles, força mais ainda o discurso. Porque ele sabia quem estava ali por causa dele e quem estava ali por causa dos milagres. Hoje, infelizmente, nossas igrejas, quando eu falo nossas igrejas, a igreja brasileira, nós temos visto muita gente nas igrejas buscando o Senhor Jesus, não por causa do Senhor Jesus, mas por causa de milagres. O Senhor Jesus tem milagre para fazer na sua vida? Claro que tem, meu irmão, minha irmã. Ele pode dar um bom emprego? Pode. As crianças aqui que estudam, Jesus pode dar um bom emprego? Pode. Se você esforçar, Ele vai honrar o seu estudo e a sua fé, em nome de Jesus. Ele pode dar um carro, como é a moda, né? Ah, eu dei um carro. Ele pode dar um carro?
Pode, você vai trabalhar, Ele vai te dar condições de você ter um carro, de você ter uma casa. Tudo isso Ele pode fazer. Mas que nós não o busquemos por esses motivos. Que nós o busquemos porque Ele é. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meu irmão, minha irmã, pensa na pessoa mais santa que você conhece. Pensa aí. Aquela pessoa que é ótima pessoa, que é ótimo pai, que é ótima mãe, ótimo filho, ótimo profissional, ótimo servo. Sem Jesus, não é nada. Não é nada. Só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna. Então o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: e vocês? Vocês não vão sair de fininho também não? A minha palavra é dura. Vocês não vão sair não? E aí que o Pedrão, novamente, o líder em excelência, diz: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Só Tu tens palavra de vida eterna. Aleluia, Deus. Pedrão é o bruto, o grosso, o homem ríspido. Ele estava entrando no processo. Ele entrou no processo. Muitas das vezes nós, por medo, não entramos no processo. Ah, Senhor, mas está doendo demais. E Deus está falando, é um processo. O Pai não tem compromisso com a minha vaidade. O Pai não tem compromisso com a sua vaidade. O Pai tem compromisso em fazer com que nós, a cada dia, sejamos lapidados e nos pareçamos mais com seu Filho amado, Jesus Cristo. E então, no livro de João, capítulo 18, 4 a 11, quando os soldados vão então prender o Senhor Jesus, chega todos, vão então prender o Senhor Jesus, Pedro então saca da espada e corta a orelha ali do soldado de Malco. E aí você pode estar pensando assim: oh, mas Pedro não mudou não? Pedro não converteu não? Irmãos, é um processo. É um processo. Os soldados estavam prendendo ali o seu mestre. Os soldados ali estavam prendendo o seu Senhor. E por muitas das vezes, nós também nos esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Imagina ali naquela situação, Pedro vendo a truculência que iam para cima do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ensina a Pedro mais uma vez com paciência, colocando a orelha novamente no lugar. E no livro de João, capítulo 18, 15, Pedro nega a Jesus. O processo continua. O processo continua. E aí, pode ser que nós queiramos julgar Pedro, né? Mas ele andou com Jesus 3 anos e está negando Jesus. Que homem é esse? Que homem é esse? Homem. Homem. A palavra de Deus nos diz que a justiça do homem, sem o aval de Deus, é como trapo de imundície. A justiça humana, sem o aval de Deus, é como trapo de imundície. Ou seja, não vale nada. Trapo de imundície. Alguns entendem que na época seria o pano que as mulheres usavam no período menstrual.
Ou seja, era um pano que não valia nada, era um pano sujo. A justiça humana, sem o aval de Deus, é suja, é ruim. E então, Pedro então nega Jesus. E quantas das vezes nós não negamos a Jesus com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com nossas palavras? Mas o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Chegará o dia que seremos julgados, é fato. Mas enquanto temos vida, o amor de Deus continua nos impulsionando. Não importa como você está, Deus continua te amando. Deus continua te abençoando. Deus continua trabalhando para que você volte para o plano original, para que você volte para os projetos que Ele fez para a sua vida. Se não voltar, irmãos, para os planos de Deus, o final é trágico, nós já sabemos, não entrará ao reino dos céus. Mas enquanto temos vida, o Senhor continua nos amando e investindo em nossas vidas. E então, o Pedrão, que negou Jesus, que cortou a orelha do soldado, que quando foi caminhar sobre as águas vacilou, né? Foi tido como homem de pequena fé. Esse mesmo Pedro, no livro de Atos, a partir de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, esse mesmo Pedro faz um discurso e são batizadas 3.000 pessoas de uma só vez. Deus sabe do seu potencial. Deus te conhece. Por isso que Ele investe em você. Você pode estar pensando, mas irmão, você não me conhece. Eu não valho nada. Deus te conhece. Você só está vendo os 20, 30 metros. O Senhor conhece a sua estrada toda. Confia nele. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu louvo a Deus pela vida desses homens, dessa igreja. Homens que fizeram o primeiro culto. Que seja o primeiro de muitos. E que vocês, assim como as mulheres, jovens, crianças, adolescentes, os mirins, que vocês possam colocar no arado, porque o Senhor já colocou instrumentos para que vocês possam exercer muito bem o ministério. Nós nos sentimos honrados, nós da Central, da Metodista Central, nos sentimos honrados de estar aqui com vocês. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e que nós, como homens de Deus, possamos nos inspirar nesses homens, nesses poucos homens, né, que foram citados aqui, para que possamos deixar um legado, para que lá na frente as pessoas possam falar: lembra de fulano, lá na igreja Assembleia Moriá? Então, ele se foi, daqui a muitos anos, ele se foi, mas o legado foi deixado. Que você e eu possamos deixar um legado em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus transformou de Pedrão, pegou Pedrão e saiu vida. É a sombra de Pedro curado. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida e o ministério do Senhor a cada dia mais. Aos irmãos que nos visitaram, a irmã que nos visita acompanhando o seu esposo. Que Deus possa, não tem como, né, agradecer, retribuir grandemente a vida de vocês. Cada dia mais, a vida da pastora, a vida do pastor, o Senhor Deus abençoe
cada dia mais. Irmãos, deixa eu dar um aviso rapidinho.